crítica de Sonic 3, o filme, que aqui culmina uma trilogia extremamente bem sucedida de adaptações de games. O primeiro filme eu curto bastante, foi o tipo de filme que eu assisti e me surpreendeu de tão rápido que passou. O segundo filme, mesmo não tendo passado tão rápido quanto o primeiro, eu acho que ele tem seus méritos, com certeza. Eu acho que ele tem mais ação. A parte dos personagens humanos já nesse filme não fica tão legal. Mas agora com Sonic 3, a história é outra. Eles aumentam drasticamente a ação do filme. Eles dão muito mais foco para os personagens como Sonic, Tails, o Knuckles, principalmente, né, o Sonic, claro que ele é o principal, Sonic, e agora com a adição do Shadow, um personagem também muito icônico, e eles fazem coisas que, em termos de história, assim, é muito mais forte do que quando comparado aos outros filmes. Então, eu considero o Sonic 3 o melhor desses três filmes. Eu acho que também um dos aspectos que me faz pensar nisso é o aspecto de espetáculo. Eles aumentaram muito mais a fidelidade dos efeitos especiais. A cada filme eu acho que eles fizeram isso, mas aqui aparece muito mais. Você vê o reflexo das luzes, das cores, nos olhos dos personagens, porque, claro, os olhos deles são bem grandes, e aqui você consegue ver os reflexos, você consegue ver as veias nos olhos deles, e também quando que eles usam os raios saindo dos olhos do Shadow, bem impactante, assim, e eu acho que isso é por causa de um trabalho muito bom nos efeitos especiais. Outra coisa que é muito boa é que ele não demora muito para partir para ação. Você tem uma introdução com o Shadow, que ele está preso nesse laboratório, e o que dá o início a essa história toda é ele escapar de lá. E daí você já vê os personagens, o trio, né, essa nova equipe formada do Sonic, Tails e o Knuckles, tentando lidar com essa nova ameaça. Então você já tem esse primeiro ato que tem muito mais ação. E também ao longo do filme eu acho que ele consegue introduzir essa ação. Mesmo que depois desse primeiro ato, dessa introdução, ele tenha um momento mais devagar, assim, mas um momento que eu acho que é necessário para você desenvolver os personagens, principalmente esse personagem novo com o Shadow, eu acho que não tem tanto problema assim. E ele realmente compensa isso na segunda metade com ainda mais ação. E realmente bombástica. Então eu acho que realmente compensa esse momento mais lento. Então, falando no Shadow aqui, ele é uma ótima adição. Você vê logo de cara na primeira cena dele o quanto que ele é poderoso, a ameaça que ele traz para os outros personagens é uma coisa que é bem grande. E você vê como que ele tem esse senso de vilão mesmo. Às vezes ele pode parecer um pouco muito parecido com a história do Knuckles do segundo filme, porque ele acaba trabalhando com outros vilões, claro, pelos próprios motivos dele, mas acaba trabalhando. Mas o filme, acho que ele compensa isso, trazendo uma história mais íntima do passado dele, que faz você entender por que ele está fazendo essas coisas de agora, e também como que os personagens acabam usando isso para conseguir o que eles querem, principalmente outros vilões, né? Que eles acabam utilizando essa raiva, esse sentido de vingança que o Shadow tem para os próprios propósitos dele. Então, eles fizeram um ótimo trabalho em transformar o Shadow em um personagem tridimensional, você realmente entende o por trás dessa raiva dele. E isso realmente ajuda em até momentos emocionantes mais pro final do filme. Né, a gente também tem aqui, claro, o Sonic, né? Que ele continua com o bom humor de sempre dele. Mas também esse filme ele acaba trazendo à tona aspectos do personagem que não foram muito explorados nos outros filmes. Uma coisa que eu gosto é como que em cada filme ele acaba aprendendo alguma coisa. E aqui o Sonic ele mostra um lado
talvez até um pouco mais malvado dele, mais vingativo, assim, meu Deus, quase caí aqui. Mostra um lado mais vingativo, mais malvado. Você vê esse lado que ele, em certos momentos, até acaba indo contra o resto da equipe dele, é, mas também por motivos que você consegue entender. Então ele não é malvado só por ser malvado em um momento, assim, você entende por quê, mas você também vê a tragédia por trás disso. Então acho que o Sonic aqui ele acaba se levando, né, às outras versões dos outros dois filmes nesse quesito. A gente tem aqui o Tails também, retornando do segundo filme. Ele não tem um papel tão grande assim quanto no episódio anterior, né, no capítulo anterior dessa saga, mas ele continua sendo uma âncora e uma boa adição à equipe do Sonic. O Knuckles também é simplesmente fantástico, eu adoro o Knuckles. E aqui também ele acaba não tendo um papel tão grande quanto que ele teve no segundo filme, mas também continua sendo uma boa adição à equipe. E também tem alguns momentos que ele mesmo entra em confronto com o que o Sonic faz. E eles têm o Knuckles, o Tails, o Sonic, eles acabam explorando essa dinâmica de equipe, de o Sonic tendo que lidar com fazer parte desse grupo, ser o líder, mas também tem o Knuckles que também está lutando por ser o líder, por ele ter esse senso de superioridade. Então é bem interessante como que eles trazem isso. Meu Deus, alguém caiu aqui atrás. A Emma Stone caiu, ela gosta de cair, eu vou colocar ela aqui agora. E por esse filme se passar, né, no mundo real, né, no mundo atual, a gente tem os personagens humanos que nesse filme têm um papel muito menor quando comparado com a dos outros filmes. Você tem o personagem do James Marsden aqui, que eu estou percebendo que ao longo dos filmes ele tem adotado muito mais o papel de mestre, mentor pro Sonic. E aqui ele tem basicamente esse papel. Ele que vai falar pro Sonic no começo do filme que a vingança não compensa, que o passado dele não define ele. E isso acaba aparecendo posteriormente, quando que acontece uma tragédia. E o James Marsden, ele, claro, é um ator extremamente carismático, e ele também tem o seu tempo de brilhar na ação, também que é muito bem-vindo. A gente também tem uma participação surpresa aqui, que eu nem sabia que ela estava nesse filme, da Kristen Ritter como uma general da GUN, que é essa equipe militar que cuida das invasões alienígenas dessa franquia do Sonic. E também uma coisa interessante dessa entidade é como que ela, por um lado malvada, por um lado heróica, né, por tentar ver o que está acontecendo com o Shadow, mas ela também tem um aspecto do passado. E eu acho que a Kristen Ritter tem uma participação legal aqui, mesmo que seja curta, sabe? Eu acho que ela também traz um charme para esse filme. E a gente tem, como já esperado, né, a gente tem o Jim Carrey retornando como o Robotnik, mas a gente não tem só ele interpretando o personagem, mas com quem interpreta também o avô do Robotnik. Então, ele aparece na mesma cena, sabe? Então, e essa tecnologia que ele usa para trazer os dois personagens ao mesmo tempo, eu acho que ficou muito bem feita. Nem parece, né? Com certeza tem muitos efeitos especiais ali por trás, efeitos de câmera, mas eu acho que eles trouxeram isso muito bem. E aqui parece que tem cenas que foram feitas especialmente pro Jim Carrey brilhar e trazer, e gritar e fazer tudo que ele normalmente faz. Mas é muito, muito hilário. Tem uma cena aqui de dança que eu acho que ficou até faltando no segundo filme, eu não lembro se ele acabou tendo uma cena de dança que nem no primeiro filme, mas aqui ele tem uma, e é claro, ele faz junto com o personagem dele, interpretando o avô dele, e os dois juntos, e é extremamente hilário, eu principalmente adorei. E também uma surpresa muito bem-vinda, que eu não estava esperando também, foi que esse filme ele me emocionou muito mais do que eu achei que ele ia. Tem cenas que o filme, mesmo quando ele está no meio de cenas de ação, ele dá um tempo para os personagens respirarem e conversarem.
tem uma cena mais pro final do filme, compartilhada entre dois personagens, e que eles realmente meditam juntos sobre o porquê de eles estarem fazendo, o que eles estão fazendo. Eu estou tentando tomar cuidado, porque esse filme tem surpresas muito legais. Então esse personagem tem uma conversa sobre vingança, sobre laços familiares e como que realmente se importa e como que alguns aspectos do que aconteceu na gente no passado não define quem a gente é. Então eu achei que ele realmente trouxe muito bem essa mensagem nessa conversa entre os dois personagens. E também ele traz essa conversa em um espaço lindo. O último ato do filme ele se passa mais no espaço, em uma estação, e que também ele utiliza outros planetas, né, como a Lua, e, e acaba juntando tudo isso e forma uma coisa que eu, pelo menos, achei muito bonita. Então, uma surpresa muito bem-vinda. Eu assisti o filme na versão dublada, e a dublagem é ótima, né? Com a dublagem brasileira sempre é fantástica. São vozes que são bem reconhecíveis, combina muito bem com os personagens. Por exemplo, o Shadow tem um timbre de voz que só de ouvir a voz dele é muito ameaçadora. Então isso é um mérito da dublagem dos dubladores brasileiros desse filme. E o que aguarda no futuro da franquia? E será que a gente tem cenas pós-créditos? Então, esse é o review sem spoilers, então eu não vou falar o que acontece nas cenas pós-créditos. Eu vou fazer uma crítica com spoilers desse filme que vai ser lançado em breve, provavelmente semana que vem. E daí lá eu vou revelar tudo, eu vou falar sobre tudo que acontece nesse filme. Mas é claro, eu recomendo vocês assistirem o filme quando ele lança, no dia 25. Vale muito a pena, eu acho que é um filme muito divertido, muito bem feito, que eu acho que tanto o público adulto quanto o público infantil vai curtir bastante. Sobre as cenas pós-créditos, a única coisa que eu posso falar é que tem cenas pós-créditos e a gente tem duas cenas pós-créditos. Então, fiquem até bem até o final dos créditos. Sonic 3 é um deleite que me surpreendeu bastante, com mais ação, mais história dos personagens, mais reviravoltas e surpresas, que eu acho que provavelmente vai surpreender você também. Para Sonic 3, eu vou dar 5 de 5 pimentas no pimentômetro. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar like nesse vídeo, comentar quais são as suas expectativas para Sonic 3, o que vocês acham dos outros filmes da franquia. Então, muito obrigado e até a próxima.